Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é João Vitor, mais conhecido como Vitinho do SUS. E vamos dar início ao nosso segundo episódio do podcast da Turma 5 da UFAL, Campus Arapiraca, Turma de Medicina. Nosso primeiro episódio a gente falou sobre convulsões febris e agora a gente vai falar um pouco sobre a mononucleose infecciosa por vírus Epstein-Barr. Temos hoje como convidados também acadêmicos da Turma 5, Alisson William, Arthur Rocha e Carlos Souza. Falando agora um pouco sobre essa doença, tomou os holofotes após a cantora Anitta publicar o seu diagnóstico de mononucleose por Epstein-Barr. E aí, Carlos, Alisson, a gente já sabe que é a famosa doença do beijo. Então fala um pouco como é que ocorre essa transmissão dessa doença e fala um pouco o que é essa doença, quais são os sintomas que ela apresenta. Fala, Vitinho. É sempre muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre saúde e discutindo um pouquinho hoje sobre a mononucleose infecciosa, né? A famosa doença do beijo. Então, cara, a mononucleose infecciosa, ela é uma síndrome e ela é causada por um vírus, é o chamado vírus Epstein-Barr, né? Esse vírus, ele se manifesta ali, mas na galera mais jovem, que está ali entre os 15 e 25 anos de idade, e ela tem como características principais, né, como sintomas principais, febre, né, uma faringite tonsilar, aquela dor de garganta, né, que incomoda, e o aumento dos gânglios linfáticos, né, então é aquela famosa íngua, né, que incha assim, tanto no pescoço quanto na axila, né, e além disso, a gente sabe que esse vírus ele é transmitido por um contato íntimo, mas principalmente pela saliva, por isso que é chamado de doença do beijo. Poxa, Alisson, interessante. Essa doença, ela sempre cursa com sintomas ou ela pode se manifestar assintomática? Ah, cara, interessante, viu? Muito boa essa sua pergunta. Então, tem um período aí que a gente chama de período de incubação, né? Esse período de incubação vai variar entre 30 e 45 dias, mas, para além disso, existe o período também de transmissibilidade. Então, é aquele sujeito que pegou a doença, se curou, mas ele pode transmitir essa doença durante 1 ano ou mais. Então, é uma doença silenciosa para muita gente, fica ali guardadinha, quietinha, mas do nada ela vai se manifestar. Pô, cara, interessante. E agora, Carlos, você poderia falar um pouco sobre o diagnóstico dessa doença? Boa noite, pessoal. Com certeza. De antemão, muito obrigado pelo espaço para a discussão de um tema tão importante, né? E entrando agora no diagnóstico, de certa forma, utilizando as mensagens importantes que foram agora faladas pelo nosso amigo Alisson, a gente chega no diagnóstico. Então, como a gente percebe que a pessoa está ou não com mononucleose infecciosa? Esse nome tão estranho e tão longo. Então, basicamente, existem alguns testes, alguns exames, principalmente exames de sangue, que são utilizados ali para você detectar partes do nosso corpo que são feitas para lutar contra certos invasores. E no caso, quem seria o invasor aí? Seria o vírus Epstein-Barr. Então, quando o vírus entra no organismo, ele é o quê? Ele é uma estrutura estranha. Então, o nosso corpo percebe aquilo como um invasor. Imagine uma fazenda. Então, tem alguém querendo invadir essa fazenda, tem os seguranças lá. Os seguranças são os nossos anticorpos. Se alguém invadiu sem permissão nenhuma, eles vão tentar barrar para impedir essa entrada. Então, basicamente, o diagnóstico vai tentar procurar esses seguranças. Quem são esses anticorpos aí? Então, uma vez que encontrou os anticorpos, a gente já consegue ter uma noção muito boa se o paciente está ou não com mononucleose infecciosa, certo? É importante mencionar também que, basicamente, o paciente em si, ele vai ter essas células de defesa muito aumentadas, justamente para criar esse suporte de contenção da invasão, certo? E aí a gente vai encontrar alguns soldados, né, digamos assim, de forma mais coloquial, que são os nossos anticorpos, e os principais são IgM, que são anticorpos que vão dar respostas ali, de certa forma, mais rápidas, né, de 1 a 4 semanas. A gente também tem a presença de IgG, que vão dar resposta a partir de 2 semanas, e por aí vai. Então, uma vez que encontrou esses anticorpos, quer dizer que existe uma invasão por parte do Epstein-Barr. Então, quer dizer que o nosso corpo está vulnerável. Se eu tenho anticorpo, eu tenho
uma condição muito boa de dizer que o paciente está com diagnóstico de mononucleose infecciosa. Certinho? Beleza, Carlos. Mas me tira uma dúvida. Eu consigo fazer esse diagnóstico sem nenhum exame laboratorial? Consegue dificilmente. Por quê? Porque os sintomas, quando você vai fazer um diagnóstico, você analisa o quê? A sintomatologia, o quadro que o paciente está apresentando e alguns exames complementares, certo? Só que a sintomatologia do paciente, ela é o quê? Ela é muito inespecífica. Os sintomas são parecidos, por exemplo, com sintomas gripais, entendeu? Então não dá para você discernir, ele está com a gripe ou ele está com a mononucleose infecciosa. Então, para ter uma exatidão melhor, a gente entra com exames complementares, exames sanguíneos, por exemplo, para identificar esses anticorpos, e aí a gente tem uma certeza maior e dizer com maior convicção se o paciente está diagnosticado com mononucleose ou não, certo? Me tira uma dúvida, por gentileza. Quanto tempo leva para o diagnóstico da mononucleose? E essa doença ela pode ser confundida com outras? Excelente pergunta, Vitinho. Então, basicamente, o diagnóstico dela é confirmado ali dentro de uma semana, mais ou menos. Como eu falei, né, os anticorpos, para começar a mostrar a cara, digamos assim, eles precisam de um tempo. Então, você vê o IgM lá de 2 a 4 semanas, o IgG um pouquinho de tempo maior. Então, a gente tendo, no mínimo, uma semana, a gente consegue ver a presença desses anticorpos e aí ter uma noção maior desse diagnóstico, certo? E aí, em relação à confusão com outras doenças, sim, a gente consegue fazer confusão, por quê? Justamente pelo que eu falei anteriormente, né? Existem sintomas que são muito parecidos com outras doenças. E aí a gente, por exemplo, a gripe, uma amigdalite bacteriana, então elas apresentam sintomas muito parecidos, e aí a gente não consegue ter uma noção fidedigna do que seria, qual é o nome de cada boi em si, entendeu? Entendi sim, Carlos. E ouvindo essa sua resposta, isso me leva a pensar, se eu posso confundir com outras doenças, eu posso me confundir também na hora de passar o tratamento para os pacientes. Aí eu pergunto ao Arthur, qual o tratamento para mononucleose infecciosa e qual confusão eu posso causar ao paciente ao confundir essa doença com a amidalite bacteriana, por exemplo? Fala, Vitinho. Falando do tratamento, é bastante interessante porque, como sendo uma doença que ela é autolimitada, então, basicamente, na maioria dos casos, mesmo a gente não tratando, mesmo a gente não fazendo uso de nenhuma medicação, a doença vai se resolver por si só. Não costuma também causar complicações na maioria dos casos, mas existem sim casos onde a complicação dessa doença. Mas algo interessante é que ela pode ser confundida facilmente com uma infecção por bactéria na garganta, né? A gente sabe que a garganta é um local bastante específico, né? Que por diversas vezes a gente tem um acometimento ali de infecção por bactéria, mas aí é importante a gente fazer a diferenciação, né, dessas duas doenças. Uma é causada pelo vírus Epstein-Barr e outra é causada por doenças, e normalmente a gente tem o contrário, né? Quando a gente usa antibiótico para mononucleose infecciosa por conta dessa infecção que é bem parecida ali na garganta, né? A gente sabe a faringite ou a amidalite, como a gente conhece, a gente acaba causando outros sintomas quando a gente usa antibiótico para esse tipo de doença. Mas aí, como é uma doença autolimitada, né? A gente não tem um tratamento específico para essa doença. Quando a gente não tem um tratamento específico, a gente trata os sintomas. E como é que a gente trata os sintomas? Com analgésicos, com remédios para febre, com anti-inflamatórios. Uma terapêutica aí, uma quantidade de medicamentos que a gente pode usar bastante interessante. Poxa, Arthur, então quer dizer que nem toda placa branca na garganta é amidalite bacteriana, né? Então Exatamente, Vitinho. Exatamente. Tem que abrir o olho para a mononucleose infecciosa. Inclusive, as mães ficam bastante aflitas com as crianças, né? Vi uma placazinha branca ali na criança que começou a frequentar a creche, né? Começou a frequentar a escolinha e aí acaba fazendo uso indiscriminado de antibiótico e acaba gerando outros sintomas, né? A doença acaba se disseminando e ficando pior do que já era antes.
Nossa, Arthur. Arthur, então, do tratamento, então, quanto tempo leva para ser recuperada a mononucleose e o que deve ser evitado durante esse tempo de recuperação? O tratamento ele vai ser individualizado de pessoa para pessoa, mas ali não costuma passar dos 7 dias. Só que a gente precisa ter um cuidado, como o Alisson falou, que depois de um tempo dessa infecção, o indivíduo que teve esse contato com o vírus, que teve essa doença, ele pode ainda ficar muito tempo com esse vírus no sangue. Então a gente precisa ter alguns cuidados com o contato, principalmente ali nas primeiras semanas, né? Contato íntimo, com o beijo. E algo interessante a se dizer também, Vitinho, é que a doação de sangue ela não pode ser feita até 6 meses após essa infecção, justamente por conta desse período, né? O período de tratamento é curto, não costuma passar de 1 semana, mas aí a gente precisa ficar de olho depois de alguns meses ainda, porque é possível passar para outras pessoas essa infecção. Certo, Arthur. Então, essa doença aqui é autolimitada, né? Então, quer dizer que os sintomas eles tendem a melhorar com o tempo, né? Com a melhora da condição do paciente, Exatamente. a sua imunidade. Mas existem algumas complicações que a mononucleose pode vir a trazer? Cara, existem. Apesar de elas serem raras, elas existem sim, e a gente precisa ficar com alerta aí nos sintomas de alerta, né? Se você tiver um rebaixamento de consciência, se tiver uma piora do estado geral, né? Uma pessoa ali que depois de um curso de alguns dias não está melhorando da doença, né? A gente precisa ficar de olho, a gente precisa levar essa pessoa no hospital para ser avaliada, né? Apesar da mononucleose ser autolimitada, ela pode sim cursar com algumas complicações, como anemia muito grave, uma anemia hemolítica, que vai acabar destruindo os glóbulos vermelhos, pode causar problemas hepáticos graves também, pode causar meningite, entre diversas outras doenças também, que podem se complicar da mononucleose infecciosa. Valeu, Arthur. Então, muito interessante, né? Discutir e sempre ficar atento aos sintomas da mononucleose. Então, recapitulando aqui, essa doença, a doença do beijo, que pode ser transmitida pelo contato, né? Íntimo, pela saliva. Então, tomar cuidado, né? As pessoas que da faixa etária mais propensa, até com crianças, né? Crianças que podem vir a receber esse vírus de forma tão inocente de seus parentes, como também tomar cuidado, né, no próprio tratamento. Então, se o paciente está com mononucleose, manter o repouso, já que a gente tem essas possíveis complicações que podem vir a acontecer se o indivíduo vir a praticar atividades físicas extenuantes, né, como o próprio trauma esplênico. Eu acredito que já ouvi falar disso daí. Alguém mais gostaria de falar sobre essa doença? Eu acho que deu para a gente esclarecer bem aí o que é essa doença, o que é que causa, quais são os sintomas e também qual é o tratamento. Eu acredito que para a população geral vai ser algo bastante esclarecedor, Vitinho. Pronto. Ótimo, Arthur. Então agradeço a participação de todos vocês, agradeço a você, o nosso ouvinte. Então, toma cuidado, hein? Olha a boca que você tá beijando. É isso aí, galera. Muito cuidado, hein? Valeu! É isso, pessoal. Se cuidem. Valeu!